Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa Semana Arquiteto de Sucesso. Eu sou Yasmine Weissheimer, sou arquiteta com mais de 8 anos de experiência de mercado, especialista em formar arquitetos de sucesso. E aqui nessa semana eu vou te apresentar um método rápido para qualquer arquiteto fechar de 3 a 5 projetos incríveis e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que não tenha escritório. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou mostrar que é possível sim, mesmo que você não tenha escritório, que você não possua ninguém que te indique clientes, para você que não fez estágio em outros escritórios, que se sente inseguro, para você que não tem a menor ideia de como começar e mesmo que você trabalhe em algum outro lugar, que você não tenha tempo. Você vai sair dessa semana sabendo tudo que você precisa para fechar de 3 a 5 projetos incríveis e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. E no final dessa aula, você ainda vai ter um bônus incrível. Mas calma, você precisa ficar até o final para saber como você faz para recebê-lo, mas eu te garanto que é um bônus incrível. Talvez fechar de 3 a 5 projetos, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, pode ser bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas depois que eu causei esse exato resultado na minha própria vida e na vida de centenas de outras pessoas, na qual eu ensinei esse exato método que eu estou aqui para te provar que sim, é possível. Dá uma olhada aí na história da arquiteta que aplicou o meu método e no primeiro mês ela já atingiu esse resultado. Meu nome é Ingrid Neres e vou contar para vocês como eu cheguei aos 10k de faturamento em um mês. Cada aula que a Yasmine dava, eu colocava em prática imediatamente. E em um mês eu consegui alcançar o faturamento de 10k. Na verdade, já estou ultrapassando os 10k. Você precisa entender que a sua profissão, ela transforma vidas. Projetos transformam vidas. E dessa forma, você vai transformar a sua mentalidade para poder vender mais. Então, a minha gratidão pela Yasmine transmitir para nós o conhecimento dela e nos fazer enxergar que nós somos capazes. Vocês são capazes sim, assim como eu sou, e eu desejo que vocês, cada um de vocês, cheguem também ao 10k de faturamento, assim como eu cheguei. A Ingrid, ela é uma pessoa comum, assim como eu e você. Em apenas 30 dias depois de aplicar o meu método, ela já conseguiu de fato atingir os 10 mil reais mensais. Isso tudo trabalhando no home office dela. Veja também a história dessa outra arquiteta que aplicou o método e fechou 8 projetos, trabalhando ainda menos do que ela trabalhava antes. Eu me chamo Rafaela Miron, sou natural de Petrolina, Pernambuco. Conheci a Yasmin e, assim, o meu preço, pode-se dizer que eu acho até que quadriplicou, porque antes eu acho que eu estava pagando para trabalhar, né? E hoje eu digo, eu trabalho e tenho uma renda condizente com o meu trabalho. E trabalho até bem menos do que o que eu trabalhava antes. Eu fechei 8 projetos depois que eu comecei. Histórias como a da Ingrid, da Rafaela, são apenas 2 centenas de arquitetos que estão tendo resultados com esse exato método que eu vou mostrar para você. Pessoas como a Grazi, a Tatiane, a Daniele, a Joyce, a Laíse, a Andrea e entre outros tantos arquitetos ao redor do Brasil inteiro que estão colocando a mão na massa agora mesmo e conquistando isso. Mas antes de eu te contar como você faz para fechar de 3 a 5 projetos e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que você não tenha escritório, eu quero te contar a minha história, para que você entenda que o meu método, ele não nasceu do dia para a noite. E talvez a sua história seja muito parecida como a de muitas pessoas que eu conheço, e inclusive com a minha, que não sabia literalmente nada. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Eu cometi muitos e muitos erros.
e eu vou falar para você aqui nessa aula. Durante a faculdade, quando eu me formei, eu morava em uma cidade muito pequena, chamada Imbé. É uma cidade litorânea no Rio Grande do Sul, na época ela não tinha 20 mil habitantes. E por lá, fazer projetos incríveis, casas luxuosas, casas de condomínio, era algo muito, muito distante. Eu viajava cerca de 2 horas todos os dias para ir até a faculdade. Na minha cidade, existiam apenas pequenos arquitetos, mas que nem estagiários eles tinham. O que eu consegui mais próximo de um estágio foi trabalhar em uma loja de revestimentos cerâmicos. Mas assim, como a maioria dos arquitetos, eu também sonhava em ter o meu escritório, em ter sucesso. Foi então que a primeira oportunidade que eu tive, que me motivou de verdade a estagiar em um lugar bacana, foi uma incorporadora. Essa incorporadora, ela construía casas. Nela eu pude vivenciar um pouco sobre o que é obra, sobre o que é ter contato com um projeto executivo de verdade. Eram 245 casas, algo incrível. Nessa empresa, eu fiquei até um pouco depois da minha formatura e lá eu aprendi muito sobre planejamento, etapas de obra, projetos. Mas, claro, chegou aquele momento em que eu percebi que eu já havia aprendido tudo. Tudo que era possível eu aprender naquele momento, eu já havia aprendido. Bom, nesse momento, aquele sonho de abrir o meu escritório começou a ressurgir. Porém, junto com ele, a insegurança bateu. Porque apesar de eu ter trabalhado nessa empresa, eu não fiz estágio em projetos. Eu sequer havia feito qualquer tipo de projeto. Nessa mesma época, uma amiga, ela me convidou para abrir um escritório. E ela já havia feito, sim, estágios de projeto de fato. Bom, eu pensei, é a melhor oportunidade que eu tenho. Ela já trabalhou com projetos, então eu vou me associar a ela. Como eu ainda estava trabalhando naquela empresa, como é que eu fazia? No início, eu trabalhava nas minhas horas vagas. À noite, nos finais de semana, até que, claro, chegou o momento em que eu resolvi largar tudo e viver de fato dos meus próprios projetos. Largar aquele emprego fixo. Bom, nesse momento eu entendi que era hora de alçar voo, de viver de verdade de arquitetura. Nesse momento, eu peguei todas as minhas economias e eu investi toda em um espaço físico, achando que seria o melhor caminho, o caminho mais correto. Mas mais tarde eu percebi que eu não devia ter feito isso, porque os clientes, eles iam muito pouco no escritório, quase nunca. E naquele momento, eu estava muito feliz, com o que eu estava conquistando. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a iniciar uma frustração. Essa pessoa que ela iniciou a sociedade comigo, ela tinha uma maneira diferente de pensar, Nós tínhamos uma maneira diferente de enxergar a arquitetura. Foi ela quem conseguiu a grande maioria dos clientes, mas o perfil dela era: fulano, faz um estudo para mim, se eu gostar, eu fecho com você. E essa pessoa que pediu o estudo, ela sequer se dava o trabalho de ir até o escritório para nos conhecer, para a gente poder fazer um briefing de verdade, Não, era projeto para cá, dinheiro para lá. Isso aos poucos foi me desgastando muito, Chegou um dia que eu pensei, não, isso não é arquitetura para mim. Porque se isso realmente é arquitetura, eu não quero mais, Para mim, a arquitetura tem que ter sentido. Tem que ter conexão, eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que entender o porquê que eu estou fazendo aquele projeto. E eu tenho que gerar uma transformação na vida do cliente, senão não faz sentido. Porém, essa pessoa que eu tinha na sociedade, ela não entendia dessa maneira. Ela pensava diferente e tá tudo certo, Cada um tem a sua maneira de pensar, os seus valores. Bom, eu acabei decidindo por sair dessa sociedade. Para minha infelicidade, todos os projetos que eu havia feito foram publicados em revistas e eu sequer fui mencionada. Então foi um momento bem frustrante, porque estava eu sem emprego fixo, sem renda, sem cliente, sem projeto, sem nada. Literalmente começando do absoluto zero. E eu lembro que eu cheguei para os meus pais e falei: olha, pai e mãe, eu estou sem clientes, sem projetos. Eu não sei o que fazer, mas eu preciso recomeçar. Desse jeito não dá pra ficar. E aí eles me ofereceram uma salinha bem pequenininha na imobiliária deles, que tinha uma fachada, então pra rua. E eu pensei, bom, é aqui que eu vou começar.
fui eu lá, pintei a sala, comprei os móveis. Ela era realmente muito, muito pequena. Mas foi o suficiente e o necessário para mim recomeçar a minha vida profissional. Nesse momento nasci uma nova Yasmine e com certeza uma luz no fim do túnel. Foi então que eu montei, né, a minha sala, comecei a de fato fazer as coisas do meu jeito. Eu acho que é isso que importa, a gente fazer do nosso jeito, com os nossos valores. Eu sabia que ficar esperando um cliente aparecer, isso não iria gerar os resultados que eu esperava. Então eu fui lá e pensei, o que eu posso fazer para começar a atrair os meus clientes? Naquela época eu peguei as poucas imagens que eu tinha daqueles projetos que eu havia feito e eu publiquei no Facebook, né, a rede social da época. Aos poucos as pessoas começaram a perguntar, a interagir, meu pai foi lá, entregou meus cartõezinhos, né, falei com a família toda que eu estava formada e aos poucos surgiu um projeto, depois surgiu outro. No começo, claro, eram projetos bem simples. Né? Esse projeto aí que você tá vendo na tela. As minhas imagens também não eram lá essas coisas, mas aquilo era o meu melhor naquele momento. E as imagens, inclusive naquela época, elas eram uma novidade, né? Então eu lembro que eu colocava a placa nas obras com as imagens dos projetos. E aí era uma maneira também de divulgar o meu trabalho. Eu tinha consciência de que se eu não mostrasse o meu trabalho, eu não seria vista. Foi então que com essas pequenas ações as coisas começaram a dar certo. De verdade, eu consegui a minha primeira casa, a minha primeira casa em um condomínio. Foi incrível, eu me lembro até hoje. Só que, como os clientes começaram a vir com mais volume, começaram a vir problemas também. Como assim, Yasmine? Você estava sem clientes, você começou a pegar seus clientes e agora você está reclamando dos clientes? Não, a verdade é que com os clientes, mas com a falta de experiência, eu comecei a ter muitos problemas. O primeiro deles foi noites e noites projetando. Depois vieram muitas cobranças do cliente de coisas que não estavam no orçamento. Os pedidos de desconto, né, eram fatais, porque eu não sabia cobrar, eu não sabia gerar valor com o meu trabalho. E aquele projeto que eu achava que eu ia concluir ele em algumas semanas, ele se prolongava por meses. E aí eu não conseguia ter organização do meu tempo. Eu lembro de um momento na minha vida que eu simplesmente passar semanas exaustas, indo dormir 3 horas da manhã, tendo que acordar cedo no dia seguinte para continuar, porque muitas vezes era uma nova proposta de projeto que eu tinha para apresentar. Só que chegou um momento em que eu não sabia mais se eu queria um novo cliente, porque só de pensar naquela exaustão me dava um desânimo gigantesco. E era uma sensação de muito fracasso, uma sensação de incapacidade. Eu me pegava pensando, poxa vida, eu passei 5 anos estudando, abrindo mão de tantas coisas, né? Meus pais também abriram mão de muitas coisas para eu chegar onde eu tô. E ter a sensação de que não valeu a pena, isso não me conformava, né? Eu me perguntava todas as noites quando eu ia dormir. O que será que eu estou fazendo de tão errado? Né? Que eu não consigo crescer, eu não conseguia me organizar financeiramente. Eu lembro que eu via os meus amigos planejando viagens de férias e eu nunca conseguia programar nada, porque eu nunca sabia o dia de amanhã. Eu também pensava, quando é que isso vai mudar? Né? Porque eu tinha clientes, mas era clientes hoje, amanhã faltava. Eu tinha 2, 3 clientes, eu não dava conta de entregar. Era uma verdadeira confusão, né? Era uma verdadeira instabilidade financeira, pessoal, emocional. Foi então, durante uma noite dessas que eu tava lá, né, acordada sem conseguir dormir, que apareceu um anúncio na minha rede social. E era de um treinamento online com um evento presencial. E eu olhei aquele anúncio e pensei, nossa, eu preciso disso. Né? Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não posso desistir. Não tá em cogitação desistir. Foi então que eu me joguei de cabeça, né? Eu fiz aquele treinamento, que hoje ele nem existe mais, e que na época ele custava muito caro pra mim, né? Porque eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, olha só, eu encontrei um treinamento, ele é a salvação da minha vida, mas ele custa R$3.000 e mais a viagem, né? Se fosse trazer para hoje o valor, seria tranquilamente uns R$7.000. Eu não tinha esse valor.
E aí a minha mãe lá, né, mãe como é nossas mães, foi lá, me deu o cartão, passou. E depois, graças a Deus, eu consegui ir devolvendo para ela. Bom, lá eu fiz o treinamento, eu viajei, eu conheci muitos colegas de outros estados do Brasil que estavam tendo sucesso. Isso me fez muito bem, porque eu saí de lá e eu entendi que tudo dependia apenas de mim. Porque como de fato a gente não aprende nada disso na faculdade, eu não tinha ideia do que era ser uma empreendedora, né? Do que era gerir um escritório, cuidar do marketing, cuidar das contas, reduzir o tempo de envolvimento dos projetos. Nada disso eu enxergava. Mas quando eu entendi que eu precisava ser uma empreendedora, que eu precisava desenvolver tudo isso dentro de mim e dentro do meu dia a dia, as coisas começaram a realmente acontecer. Depois disso, eu fui reconhecida por revistas, né? Eu consegui viajar para uma das maiores, eu acho que é a maior feira do mundo de decoração em Milão. Eu consegui ter tempo livre para mim, fazer os projetos com prazer, porque sobrava financeiramente, sobrava tempo, sobrava felicidade, na verdade. Depois disso, eu consegui concretizar projetos incríveis, que até então eram um grande sonho, mas que hoje eles são reais. Olhando para trás, eu vejo que sim, eu realmente consegui chegar no sucesso, né? Naquele nível de projetos que eu me imaginava realmente realizar e realmente com felicidade, porque até então a arquitetura já tinha perdido um pouco de sentido para mim por conta de tanto desgaste, tanto fracasso e tanta decepção, né? Falta de tempo, falta de prazer pela própria profissão. E olhando para trás, eu também consegui identificar, né, o que de fato eu tinha feito para conseguir chegar, então, no sucesso, nos projetos incríveis que eu sempre sonhei realizar. Foi aí que, quando eu parei, eu identifiquei, eu percebi que existiam algumas práticas e algumas técnicas que eram verdadeiros atalhos para ter sucesso na arquitetura. Que se não fossem essas técnicas aplicadas do jeito certo, na ordem certa, eu não teria tido resultado. Logo eu entendi, bom, se qualquer arquiteto seguir exatamente o que eu apliquei, com certeza ele vai ter o mesmo resultado, mas claro, muito mais rápido. Foi nesse momento que eu olhei para tudo que eu construí e eu pensei, meu Deus, eu tenho um método. Eu tenho um método que evita que qualquer arquiteto viva todos os obstáculos que eu vivi durante todos esses 8 anos e o melhor, resolve todos os problemas que eu passei. Eu tenho aqui uma série de práticas que, se forem organizadas, podem ajudar qualquer arquiteto. Eu pensei, não, peraí, não é possível que eu tenha chego em algo tão incrível assim. Deixa eu testar com outros profissionais, outros arquitetos, para ver se eles também conseguem usar esse método, né, e realmente chegar no mesmo sucesso. Porque se deu certo para mim, deixa eu ver se vai dar certo para eles também. Bom, aí eu levei lá, né, fiz e funcionou. Esses arquitetos, eles pegaram essas exatas práticas que eu ensinei para eles e começaram a aplicar na ordem que eu tinha criado dentro do método Arquiteto 10K. E eles começaram a ter um resultado como eu. Mas, claro, muito mais rápido do que eu e sem precisar passar por toda essa tranqueira que eu passei durante todos esses anos da minha jornada. E aí, quando eu vi que funcionava, eu pensei, não, só um pouquinho, eu tenho algo muito poderoso nas mãos. Eu preciso levar isso para o mundo todo. Eu preciso ajudar outros arquitetos a conquistarem esse mesmo resultado também. Porque eles não estão enxergando que isso existe. E por isso, então, que eu resolvi montar essa semana para poder ajudar você a também enxergar isso e poder aplicar esse exato método no seu negócio e decolar de vez a sua carreira na arquitetura. Aqui você também vai aprender como eu parei de pagar para trabalhar, mesmo passando noites em claro.
Eu comecei a, de fato, a fechar projetos incríveis e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. E para que você conquiste isso, você precisa parar de cometer 3 principais erros que te distanciam de fechar de 3 a 5 projetos incríveis e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. Eu descobri que poucas pessoas sabiam disso, porque eu também cometi esses erros. E eu tô falando aqui que é para você não os cometa. Então pega papel e caneta aí para você anotar tudo, porque eu vou te explicar agora mesmo quais são esses erros e como você faz para não cometê-los. O primeiro erro é você não começar imediatamente. Quando eu comecei, eu sequer tinha ideia o caminho que eu teria que percorrer. Mas eu também percebi que depois de começar, a única coisa que eu precisava era do meu celular, de um notebook e da minha força de vontade. Cada dia que você trabalha para você, você verdadeiramente evolui e melhora. O caminho ele começa quando nós já estamos caminhando, né? Eu gosto muito dessa frase. Se você não construir o seu sonho, alguém vai te contratar para construir o dele. E eu vejo milhares e milhares de arquitetos escondidos atrás de grandes escritórios, fazendo sim projetos incríveis, mas sequer recebem reconhecimento profissional e financeiro. E o pior é que nenhum escritório que você venha trabalhar vai te ensinar o que está por trás de um escritório de sucesso. Você irá ficar lá naquele cantinho, apenas projetando e projetando. Mas agora eu te pergunto, até quando você vai permitir isso na sua vida? Ou até quando você vai adiar o seu grande sonho? Ficar se preparando não te fará ter sucesso. Afinal de contas, você já passou 5 anos na faculdade se preparando. Começar é o único caminho para acelerar o seu processo de crescimento. Você adiar esse sonho só irá fazer você ficar para trás. Porque todos os anos se forma mais de 6 mil arquitetos no Brasil. Você sabe que a média salarial do arquiteto é muito inferior ao teto, que por sinal é completamente ilusório, né? Porque eu desconheço empresas em volume que pagam por ele. Essa realidade ela é dura, mas eu acredito que ter o seu negócio te permite chegar aonde você quiser e desejar, trabalhando para você, porque você não tem limites de ganhos, porque você depende apenas de você. E aqui nessa jornada você vai aprender tudo o que você precisa para realizar esse sonho agora. Eu me comprometo de te entregar aqui todo o caminho. Você só precisa se comprometer comigo de começar imediatamente e não deixar aqueles 6 mil profissionais passarem por você. No início, não se preocupe em abrir uma empresa, você pode atuar como autônomo, você pode declarar na sua pessoa física. Não existe nenhum empecilho, a não ser aquelas desculpas que você fica contando para você mesmo. A nossa profissão ela é uma das poucas que nos permite trabalhar logo quando a gente sai da faculdade e de casa mesmo, no seu home office. Diferente aí, por exemplo, de um dentista, que ele precisa de um consultório, ele precisa de equipamentos. Você pode muito bem atender os clientes na casa dele, em um café, em um restaurante, online, né? Eu faço isso até hoje, porque a grande parte dos meus clientes, eles moram a 120 quilômetros do meu atual escritório. Então, não existe empecilho para você começar. E se a sua insegurança é conhecimento profissional, poxa vida, para pensar. Você passou 5 anos na faculdade. Você realmente acredita que você não tem capacidade de projetar? Sendo que você passou 5 anos projetando? Não, com certeza não. Bom, vamos para o segundo erro então? O segundo erro é arquiteto projetista versus arquiteto empreendedor. Esse é o principal motivo pelo qual encontramos tantos colegas da arquitetura sem sucesso, deixando anos de suas vidas passarem, trabalhando em empregos que não gostam. Eu consegui entender o que acontece com nós arquitetos, porque nós nos formamos e nós achamos que nós somos arquitetos projetistas.
Só que entenda uma coisa, se você quer empreender na arquitetura, você precisa deixar de ser esse arquiteto projetista e você precisa passar a ser um gestor do negócio na área da arquitetura. O projeto em si é o que você vende, né? É o seu produto, é o seu serviço. Em outras palavras, você é dono de um negócio, você não é um projetista. Você tem que entender como ser um gestor de um negócio na arquitetura. E nunca mais ficar apenas focado em desenvolver projetos, né? Realizando cursos para projetos. Você precisa se desenvolver nas demais áreas para você se tornar um arquiteto de sucesso. Ah, Yasmine, mas então não somos projetistas? Não. Vocês são gestores de um negócio no ramo da arquitetura. E o que vocês vendem é projeto, consultoria, acompanhamento, obra. Fez sentido para você? Fazer projetos é só o que vocês vendem. Que sim, precisa ser bacana, precisa ser bonito, né? Muito além de bonito, precisa agradar o nosso cliente que está comprando. Mas isso é um produto de vocês. Não é você. Né? Você realmente acredita que o que torna os escritórios famosos são aqueles lindos projetos que você vê? Projeto bonito, o mercado está cheio. Na verdade, o que torna esses escritórios de sucesso, arquitetos de sucesso, são as coisas que eu quero te mostrar. Só que primeiro, deixa eu te explicar como é que pensam esses arquitetos de sucesso. Você precisa primeiro desenvolver uma mentalidade de sucesso. Vai aparecer aí para você a mentalidade do arquiteto de sucesso e a mentalidade do arquiteto projetista. Dá uma olhadinha na diferença entre os dois. O arquiteto projetista, ele só pensa em estudar tudo aquilo que é técnico, né? Já o arquiteto empreendedor, o arquiteto de sucesso, ele é uma pessoa multitarefas. Ele entende que para ele ter sucesso, ele precisa realizar todas essas tarefas, muito além dos projetos. Ele está sempre pensando, como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou cobrar mais caro pelo meu trabalho? Como eu posso me tornar reconhecido? Como eu posso melhorar os meus processos de projeto para projetar cada vez mais rápido? O que eu preciso fazer para captar clientes? Para não precisar ficar correndo atrás das pessoas o tempo todo. Ele se preocupa em estar presente nas redes sociais. Ele sabe gerenciar muito bem os seus custos. Ele fideliza os seus clientes com apresentações bacanas. Ele foca em aprender a vender para fechar o máximo de proposta. Todas essas habilidades em ação fazem com que o arquiteto empreendedor sempre tenha projetos incríveis entrando. E o arquiteto projetista, que só pensa em projeto, em estudar, em parte técnica, ele acaba vivendo daquele jeito que eu vivia lá há 8 anos atrás, com projeto hoje sem projeto amanhã, uma total instabilidade financeira. E esse é o principal motivo que faz com que a grande maioria dos arquitetos desistam. É por isso que eu tô aqui, porque eu preciso abrir os seus olhos quanto a isso. Eu não posso permitir que você não enxergue essa realidade. Se caso você aí se identificou com um arquiteto projetista, ou você até é um pouco empreendedor, mas não está conseguindo colocar tudo em prática, fica tranquilo, fica tranquila, porque nessa semana eu vou desbloquear isso em você e te fazer agir. Eu garanto para você. Mas ter a consciência de que não existe milagre, de que existe trabalho com foco no lugar certo, é isso que vai te trazer resultados. Bom, agora que você entendeu a mentalidade necessária para ter sucesso, o que você precisa é começar a dar foco imediatamente. Bom, agora falando um pouco do seu negócio, do seu escritório, de projetos. E quando eu falo do seu escritório, eu não estou falando necessariamente de você ter um espaço físico. Quem trabalha no seu home office também é ter o seu escritório. É fundamental que você entenda que para que eu tenha um negócio de sucesso, eu tenho que entender alguns itens que estão por trás, né? Que estão nos bastidores de um escritório. Que muitas vezes, quando a gente fica olhando para a concorrência, a gente não enxerga. E eu gosto de representar isso tudo com um iceberg, porque quando nós comparamos aí com os outros escritórios, o que a gente enxerga?
a gente enxerga apenas a pontinha do iceberg, que são os projetos, não é verdade? Mas, na verdade, os projetos, eles são apenas a consequência de todas essas áreas desenvolvidas. Essa pontinha aí é só o que você vê e o que você acredita que precisa lá quando você se forma. Mas ter projetos incríveis e muito sucesso é ter controle de todos esses itens aí. O primeiro deles é o administrativo. Eu preciso entender sobre os processos de projetos, sobre como organizar a rotina, como mapear o funcionamento do meu negócio, porque isso vai me trazer velocidade, vai me trazer lucratividade. O segundo deles é os recursos humanos, né? A escolha da sua equipe quando você começar a crescer e saber também gerenciar ela é fundamental. Depois vem o seu financeiro, né? Ter controle de fato do seu dinheiro, principalmente separando os seus ganhos com projetos da sua vida pessoal, é fundamental. Depois nós temos o marketing, né? Eu não preciso nem te dizer que em plena pandemia, em plena era digital, o marketing ele é extremamente estratégico. Estar presente nas redes sociais é fundamental, né? Afinal de contas, para pensar. Se você não aparecer, como você quer ser visto? Bom, o próximo é o jurídico, né? Hoje eu encontro muitos arquitetos com sérios problemas de responsabilidade em projetos. Só que eles estão apenas sendo culpados porque eles não cometeram aqueles erros. Nós sim, nós temos uma grande responsabilidade com o nosso trabalho, com certeza. Porém, se você realizar um contrato com o seu cliente, ele não poderá cobrar de você aquilo que não é da sua responsabilidade. Depois nós temos a venda, né? Vender é uma arte, só que é uma arte que nós precisamos desenvolver, assim como projetar, né? Porque não adianta eu saber projetar se eu não souber vender o meu trabalho. Não faz sentido, não é mesmo? Então tudo começa em como você apresenta as suas propostas. O atendimento ao cliente agora, né? Entender o seu cliente, conhecer o que é importante para ele, criar uma empatia, se colocando no lugar dessa pessoa, é o que de fato muda o resultado do nosso trabalho. Bom, e o último é o networking, né? Não é só de redes sociais que o arquiteto vive. Conhecer pessoas, realizar parcerias é super importante para você ter aí muitos veículos de captação de clientes. Bom, agora que você entendeu como ser um arquiteto empreendedor, mas também quais são as áreas que você precisa se dedicar e se envolver, deixa eu te falar um pouquinho sobre o terceiro erro. O terceiro erro é você colocar toda a sua energia no lugar errado. Eu sei que você pensa, meu Deus, depois de ouvir tudo isso, como é que eu vou dar conta de tudo? Sou apenas eu comigo mesmo, né? Eu já passo horas, noites projetando. A questão é que sim, é você com você mesmo. Mas o problema não é a sua falta de tempo, e sim a maneira como você organiza o seu tempo. Eu cheguei nos meus 10 mil reais sozinha, com 3, 5 projetos por mês. Mas é claro, com clareza dessas áreas, mas também com as ferramentas certas. O que eu quero que você perceba é que você certamente perde muito tempo, talvez, nos seus projetos. Talvez mais do que você deveria. Como eu falei antes, não são só os projetos que vão te trazer os grandes resultados. É a sua visão empreendedora alinhada com o controle de todos aqueles itens que você viu no iceberg que fará você realmente chegar aos 10 mil reais mensais, fechando projetos incríveis. Não preciso te falar que projeto você já sabe fazer, né? Você pode acreditar que não, eu sei que uma insegurança aqui, outra ali surge, mas você passou 5 anos da faculdade fazendo projetos. E sem contar aí todo o conteúdo gratuito que tem na internet ensinando a desenhar. O problema é que o tempo que você passa neles, você acaba não sabendo gerenciá-los. Eu sempre tenho que parar para pensar quais são as tarefas que me trazem mais resultados. A gente precisa aprender a ser um faz-tudo, né? Mas um faz-tudo que executa a tarefa que me aproxima dos meus resultados. Mas, Yasmine, o que seriam os resultados?
Resultados é a sua vida profissional crescendo a cada mês e a cada ano. É você produzir os seus projetos cada vez mais rápido, aumentar a sua lucratividade. E eu preciso que você entenda algo. Ninguém vai te pegar pela mão e te levar pelo caminho do sucesso. Esquece isso. Nós precisamos fazer por nós. Nos organizar, correr atrás. É assim que acontece de verdade a nossa vida profissional. Não é sentadinho aí esperando um milagre acontecer. Eu gosto muito dessa frase: conhecimento sem ação é inútil. Conhecimento em ação é poder. Bom, o nosso tempo aqui ele tá acabando e a gente vai precisar finalizar. Nesse vídeo eu te mostrei os 3 principais erros que te bloqueiam nesse momento e te impedem de conseguir fechar projetos incríveis e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. E de fato viver de arquitetura, né? Só que além desses 3 erros, ainda existem muitos outros que a gente consegue aí detonar tudo ao longo do método nessa semana. Mas o que eu trouxe para você são os principais. E se por acaso tá acontecendo algum deles com você, comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário, fala o que você tá pensando, como é que está sendo essa semana para você. Que eu e a minha equipe nós vamos ler tudo e responder todos individualmente. E se por acaso você está cometendo todos os erros ou algum deles, calma. Fica tranquilo, porque chegou a hora de eu te mostrar como resolver tudo isso. Mostrar quais são os pilares que acabam com todos esses problemas. Só que isso vai ficar para nossa segunda aula na quarta-feira. Na quarta-feira é a hora que você vai começar a colocar a mão na massa de verdade. E você verá o método exatamente como ele é. O primeiro passo já está dado. Mas agora, se você quer mudar a sua carreira de verdade e de fato fechar de 3 a 5 projetos incríveis, ganhando mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que você não tenha aí o seu escritório, você precisa vir para a aula 2. Ela vai ser a melhor aula da semana e você já está inscrito, né? Então, se você veio até aqui, não tem por que você perder a melhor aula da semana na quarta-feira. Então, coloca aí na sua agenda, escreve nos post-it, cola pela casa, avisa a família, faz tudo o que você precisa fazer. Porque eu vou estar aqui na quarta-feira entregando esse conteúdo incrível para todos os arquitetos que vierem ver. Então, se o seu concorrente está vindo, você não pode deixar de vir também, não é mesmo? Você vai continuar aí dormindo todas as noites com esses erros na sua vida? Eu não acredito que você deseja isso para você. Então, se você quer ver um método rápido para qualquer arquiteto fechar de 3 a 5 projetos incríveis, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, isso que você viu aqui não é nem 10% do que você vai ver ao longo dessa semana. Tá só começando! Ainda tem muito mais. E na próxima aula eu vou te mostrar os 4 pilares necessários para você conseguir fechar os 3 a 5 projetos e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. E eu quero te convidar novamente para você deixar um comentário aqui embaixo nessa página. Me conta qual desses erros você comete. E se você também tiver alguma dúvida, deixa ela aqui embaixo que eu pessoalmente vou te responder. Eu quero também que você me ajude a inspirar outras pessoas. E eu te digo mais, quanto mais você participar, mais você se empenhar nessa semana, maior vai ser o seu resultado. Eu quero ver aqui a carinha de quem está participando comigo nesse evento. Então, eu vou responder pessoalmente seu comentário. E te peço também que você marque o @arc.yasmini para mim saber que você está comigo aqui, firme nessa semana, transformando de uma vez por todas a sua realidade profissional. E eu não posso deixar de falar que eu criei uma comunidade no Facebook, onde você pode colocar suas dúvidas, colocar os seus insights sobre essa semana. Nessa comunidade, eu e a minha equipe iremos responder todas as dúvidas. E para você participar, é só você clicar aqui no botão abaixo. E também não esquece que nós temos um bônus incrível hoje. Se você ainda não está no grupo VIP do WhatsApp, tem um botãozinho aqui embaixo, clica nele, entra para o grupo, porque amanhã, às 9 da manhã, eu vou estar enviando
esse bônus para você. Mas tem um detalhe, esse bônus tem uma senha, então anote a senha aí para você conseguir desbloquear esse bônus. A senha é a palavra erros. Então, quando você fizer download, você vai precisar digitar a palavra erros. E aí você vai estar com o seu resumo, com o seu presente da aula prontinho para você fazer download. Esse bônus foi preparado com muito carinho. Então, baixa lá e eu te vejo na quarta-feira para a melhor aula da nossa semana. Um grande beijo e até lá!